amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Repito hoje o que disse na semana passada. Graças a Deus, este programa agora pode ser assistido por qualquer pessoa, em qualquer hora do dia e da noite. Basta acessar o site da Rede Vida de Televisão e lá procurar, dentre os diversos programas, Páginas Difíceis da Bíblia. É um serviço que a Rede Vida está prestando ao telespectador, sobretudo aqueles que julgam este horário difícil ou impossível de ser buscado. Olha, eu acho que não terminei ainda o conjunto da primeira condenação. Terminei? Não, falta do versículo 37. Falta o enfecho final? Fecho final. Então vamos ler. Jerusalém, Jerusalém. Não, antes de Jerusalém, Jerusalém, eu Então, já expliquei tudo? Terminou. Já. Ah, Explicou. é? Então, leia o versículo anterior, por favor. Em verdade vos digo? Não, O 36. o 36. Então, em verdade vos digo, tudo isso sobrevirá a esta geração. Isso foi lido na semana passada? Foi. É. Então, está resolvido, está já explicado. Então, vem agora o segundo logion de condenação. Com relação ao primeiro, eu disse a semana passada, parece que era um logion primitivamente atribuído à sabedoria personificada, que Mateus identificou com Jesus. Mas quem escreveu esse logion? De onde procedeu? De onde veio esse logion? Nós não sabemos. É possível que este logion, atribuído à sabedoria, tenha nascido em meios judeu-cristãos de forte influência sapiencial. Meios judeus cristãos de matriz sapiencial. E aplicado aqui antes a Jesus e aqui diretamente a ele por Mateus. Então podemos começar o versículo 37? Podemos. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não o quiseste. Jerusalém, Jerusalém. Este vocativo repetido duas vezes é enfático. Agora, quantas vezes? Neste evangelho aqui, Jesus nunca esteve em Jerusalém. Acabou de entrar e dentro de 2 dias neste evangelho será executado. Portanto, esse quantas vezes é difícil entender. Neste evangelho, Mateus só conhece uma entrada de Jesus em Jerusalém e não diversas. Portanto, as dificuldades começam aí. O dito provavelmente é simplesmente enfático. Agora, quem é o sujeito deste dito? Eu também atribuo este dito a uma fonte sapiencial. Quantas vezes eu? Quer dizer, aqui a sabedoria está novamente identificada com Jesus, mas na origem pré-mateana desse segundo dito aqui, eu acredito que foram fontes judaicas próximas ao mundo sapiencial a construí-lo. Certo? Leia de novo. Jerusalém, Jerusalém, devagar. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Ou seja, aqui, em poucas palavras, um resumo trágico da história de Jerusalém que mata profetas. Isto é bem documentado na Sagrada Escritura. Desde a época do distante e longínquo Jeremias, que sofreu terrivelmente em Jerusalém, até João Batista.
Isto é verdade. Isto é simples e fácil de ser aceito. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Esse versículo é difícil de ser atribuído à sabedoria, porque na tradição sapiencial não é a sabedoria que junta os filhinhos debaixo das suas asas. Essa metáfora aqui é reservada a Deus. É Deus quem faz isto aqui. Portanto, é um logion este de origem bastante difícil, aqui atribuído a Jesus. E não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará abandonada. Bem, é claro que por detrás deste versículo está o templo de Deus totalmente destruído. Isto é, na guerra que culminou em 70 da nossa era. Se Deus abandonou sua casa se tornou profana e podia ser destruída por qualquer um. Por detrás deste versículo, o leitor pode buscar melhor informação e um pano de fundo que o auxilie na compreensão em Ezequiel capítulos 8, 9 e 10. A glória de Deus que abandona o templo de Jerusalém. Vossa casa ficará deserta. Bem, é claro que quem escreveu isto aqui já imaginou, já sabia o que havia acontecido em 70, só que retroprojeta estas palavras como uma profecia depois do acontecimento na boca da sabedoria que Mateus identifica mais uma vez com Jesus. Eis que a vossa casa vos ficará abandonada, pois eu vos digo, não me vereis desde agora até o dia... Não me vereis mais. Em primeiro lugar, é a primeira parte da frase. Não me vereis mais. E realmente, vejam como Mateus é. Todo o corpo do Evangelho praticamente termina aqui, num grande confronto de Jesus com as autoridades judaicas que para Mateus representam o todo, a parte que representa o todo. Duas afirmações, dois conjuntos condenatórios e a promessa de que nunca mais verão Jesus. E de fato, Jesus nunca mais será visto neste evangelho pela multidão, a não ser pregado na cruz. Não mais será visto. Não mais falará à multidão e para tornar esta separação mais forte, como é que começa o versículo do capítulo 24? Saindo do templo, Jesus caminhava... Jesus sai do templo, condena as autoridades, sai do templo, nunca mais pisa no templo e nunca mais fala às multidões. Veja como Mateus trabalhou o texto, mas não chegamos lá ainda. Pois eu vos digo, não me vereis desde agora até o dia em que direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E esse versículo é complicado. Até o dia em que direis, e cita o Salmo 118, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que significa isto? Significa que esta encenação não é definitiva. Haverão de se converter e então dirão, bendito aquele que vem em nome de Jesus, do Senhor, para Jesus. Isto é, na linha de Paulo, se converterão, ao menos por ocasião da parousia. E naquele dia verão novamente Jesus, arrependidos, convertidos. É uma primeira possibilidade. Segunda possibilidade, e nunca mais me vereis, a não ser que, usando a condicional, digais,
bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, a não ser que vos convertais. Não tem ligação com a entrada dele em Jerusalém, então? Não, não tem. Mas tem uma terceira possibilidade de explicar esse até o dia em que. E é a seguinte, isto é, realmente as coisas estão deste jeito até a parousia. Na parousia me saudarão. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mas já é tarde demais. Já foi. 3 possibilidades. Eu acredito que dentro do contexto de Mateus, esta última seja a melhor. Porque senão, Mateus teria forjado toda uma encenação para depois dizer, bem, ainda haverá um final feliz. Para mim, Mateus quis ser irônico neste versículo aí. E eles vão aclamar, sim. Embora a contragosto, eles vão aclamar a vitória de Jesus. Só que, naquele dia, não é mais hora para isso. Deveriam ter feito antes. Sim. E agora vem embora seja o início do capítulo 24, vem o último final disto. Pode ler. Saindo do templo, Sai do templo. Está vendo? Como Mateus deu corpo e carregou de maneira impressionista o discurso. Depois disso, Jesus abandona o templo. O templo não é mais casa de Deus. Não há mais razão de Jesus estar no templo. certo. Temos que fazer já... Temos 1 minuto ainda. Jesus caminhava e os discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhe as construções do templo. Em Marcos são 4 os discípulos. Aqui são todos. Mas parece que os discípulos não entenderam nada. Né? Porque depois de tudo, ainda chamam a atenção de Jesus para a beleza da construção do templo. Mas isto é simplesmente, esse versículo é simplesmente redacional, mateano, e quer introduzir o versículo, este sim autêntico de Jesus. Qual é a resposta que Jesus lhes dá? Estais vendo tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. Bem, e esta é uma afirmação séria de Jesus, aceitável do ponto de vista da predição profética e que se realizou no ano 70. Vamos parar aqui, não é? Temos um intervalo e voltamos. Muito bem, estamos de volta. Podemos continuar? Podemos. Em verdade vos digo, não ficareis aqui pedra sobre pedra que não seja demolido. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras... Estando sentado no Monte das Oliveiras. Mateus aqui vai iniciar solenemente o último dos 5 discursos de Jesus. E o apresenta com toda a solenidade, da mesma maneira como apresentou o primeiro. O primeiro sentou-se numa colina, Sermão da Montanha. Aqui se senta, é a maneira do mestre que vai explicar, se senta no Monte das Oliveiras, bem na frente do templo, tendo o templo do qual saiu diante dos olhos. E vem o grande, mas antes temos que explicar aqui, vem o grande discurso escatológico. Ou, se preferirem, melhor até, apocalíptico. Mas o que é linguagem apocalíptica? É bom começar por aí, porque senão não se entende muita coisa. Em primeiro lugar, não é mais uma linguagem do nosso tempo. É uma linguagem que se iniciou, provavelmente, no século III ou II antes de Cristo. E deve ter continuado até por volta do século II ou III depois de Cristo. E se encerrou
este linguajar apocalíptico. Bem, como se entende este linguajar? Até então, havia a profecia histórica, ou seja, a atualização da vontade de Deus na história para o seu povo. Acontece, porém, que a profecia desapareceu de Israel. Desapareceu o carisma profético a partir do século III antes de Cristo. Desapareceu. Em lugar de profetas, os judeus sofreram terrível perseguição. A perseguição dos sírios, causada por um rei antioqueno chamado Antíoco Epifânio IV, entre 167 e 164 antes de Cristo. No auge dessa perseguição, foi escrito o livro de Daniel, que é um livro apocalíptico, e o único livro apocalíptico que entrou no cânon do Antigo Testamento. O que é o Apocalipse? É um gênero literário que usa de imagens muito fortes e simbólicas. Diríamos nós, uma linguagem surrealista. A partir de quê e com que finalidade? O gênero apocalíptico começou quando os judeus estavam sendo vitimados por uma terrível perseguição. Haverá futuro ou não para nós? Qual será o nosso destino? Sucumbiremos ou venceremos? Não se pode mais confiar em ninguém. Desaparece o auxílio humano. Então, vem apenas, em última instância, o auxílio divino. A história está de tal maneira agitada, contrária, desumana e cruel, que somente uma intervenção de Deus direta colocará um fim em todo este caos e inaugurará um tempo novo. Os apocalípticos tinham a consciência de estarem vivendo num tempo de trevas, numa época tenebrosa, mas eles tinham consciência de estar vivendo no final desta época tenebrosa. E tinham a consciência que o final seria um grande desenlace. O desenlace seria, no auge da tribulação, uma intervenção direta de Deus, pondo fim a este velho mundo, a este velho eon, e inaugurando um mundo novo. Os apocalípticos tinham consciência de estar vivendo a última fase, a mais difícil, a mais exigente, a de maior tribulação, porém muito próximos da vitória que Deus traria. O livro de Daniel é escrito neste gênero literário. Por exemplo, leia o telespectador o capítulo 7 de Daniel. Foi um livro escrito no auge dessa perseguição de Antíoco IV. Do mar, que sempre foi na Bíblia o símbolo do caos, do caótico, do informe, né? Do mar provém 4 animais. 4 animais horríveis, porque a história só presenteia os seres humanos com coisas cruéis. No fundo, o que aqueles 4 animais representam? De maneira muito plástica e surrealista, eles representam o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, Alexandre e Lágidas e Seleucidas. Só que eles são apresentados como 4 animais que trituram um pior que o outro. E
quando aparece o último, aparece também a intervenção. Vem o desenlace, vem o final, vem a intervenção de Deus, que devolve a história não mais às feras, mas aos seres humanos, ao Filho do Homem. Bom, é assim que nasceu o gênero apocalíptico. O livro de Daniel é o único livro que usa este linguajar surrealista. Mas nós temos textos apocalípticos em Isaías. O grande Apocalipse de Isaías, capítulos 24 a 27. Ou o pequeno Apocalipse de Isaías, capítulos 34 e 35. E nós temos outras partes apocalípticas em outros escritos proféticos. O único livro inteiro que entrou para o cânon do Antigo Testamento é o livro de Daniel. No Novo Testamento, nós temos o Apocalipse de João, atribuído a João. Também a situação é a mesma, é análoga. A igreja está na pior situação possível. Havia superado a duras penas a perseguição neroniana e estava sofrendo a perseguição de Domiciano no final do século. Haverá um futuro para a igreja? Bem, o vidente de Pátimos mostra que Jesus Cristo, crucificado, é o Senhor da história, domina a história, e ainda que esta história entregue, presenteie aos homens e sobretudo à igreja feras como as bestas, as duas bestas e o falso profeta, estão destinadas ao extermínio. Porque no final a vitória será da Nova Jerusalém, a esposa de Deus, que descerá do céu à terra. Também eles imaginam estar num desenlace final, e o desenlace virá por intervenção direta de Deus. Só que tendo como epicentro agora Jesus Cristo e a sua parousia. Bem, isto dito, os últimos discursos de Jesus, ou melhor, o último discurso de Jesus em Marcos e em Mateus, é um discurso num linguajar apocalíptico. Não é preciso muita inteligência para dizer que não foi o Jesus pessoalmente quem pronunciou este discurso. Este discurso deve ter sido escrito antes de Marcos por algum judeu cristão apocalíptico, de tendências apocalípticas. Esse judeu cristão fez chegar seu texto a Marcos e Mateus tomou o que estava escrito em Marcos 13, naturalmente, os dois evangelistas atribuindo este longo discurso a Jesus. É possível que um ou outro lógion deste discurso tenha provindo da boca de Jesus, mas o discurso como tal, sobre o fim do mundo, provém do gênero apocalíptico, e no caso aqui de Marcos e Mateus, Mateus copia Marcos, provavelmente nasceu num meio judeu-cristão apocalíptico. Isto tudo como introdução. Agora nós podemos ler o texto, mas não hoje. Fica para a semana que vem. Encerrar aqui o último pedacinho? Não, acho que o tempo está esgotado, né? Vamos deixar para encerrar tudo a semana que vem. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo, até a próxima sexta.